Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos começar mais um culto em nome de Jesus, neste dia maravilhoso. Hoje é sábado, né? Hoje é dia de libertação, né? Buscar a libertação. Nós temos que buscar cura, temos que buscar prosperidade, temos que buscar libertação. E como que a gente vai buscar libertação? Buscando cada vez mais Jesus. Amém? Vamos fazer a oração para começar o culto. Em nome de Jesus. Fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, eis-me aqui na tua casa. Eu vim buscar, Pai, o alimento da tua palavra. Eu vim buscar, Pai, o seu fortalecimento. Eu vim buscar, Pai, a tua unção. Eu vim buscar o teu poder, a tua glória, a tua unção. Eu vim buscar, Pai, a libertação. Assim, Pai, como o Senhor libertou, Pai, o povo de Israel, eu também, Pai, quero ser liberto. Eu quero sair, Pai, da corrupção. Eu quero sair, Pai, das coisas erradas. Eu não quero, Pai, praticar as coisas erradas. Eu não quero, Pai, continuar do pecado. Eu quero, Pai, sair do pecado, porque o Senhor é puro. O Senhor, Pai, é purificação. O Senhor é restauração. E através, Pai, da tua palavra, nós também, Pai, pode se purificar e podemos, Pai, nos restaurar e andar, Pai, correto. Assim como o Senhor, Pai, andou correto, o Senhor deixou o entendimento de que nós também podemos andar correto e não praticar as obras do mal, só praticar as obras do bem, só fazer a obra do Espírito Santo, que a obra do Espírito Santo nos leva cada vez mais ao reino do céu. E eu quero chegar, Pai, ao reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Pai, estar na obediência. Eu quero, Pai, fazer a sua obra com amor, Pai, e carinho. Assim como o Senhor, Pai, teve amor e teve, Pai, carinho por cada um de nós. Me ensina, Pai, a andar, Pai, no seu amor. Me ensina, Pai, a fazer a maneira correta a sua obra, em nome do Senhor Jesus. Me ensina, Pai, a maneira correta de andar na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. E os irmãos que estão acompanhando na internet aí, a palavra de hoje é o livro de Salmos, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. E o título é A Corrupção do Pecador e a Sua Redenção. O pecador, ele já é corrupto. Todos nós somos pecadores. Nós já carregamos o pecado de Adão e Eva. Eles pecaram e a gente carrega esse pecado. Então todos nós somos pecadores. Por isso que nós temos que lutar para quê? Para buscar o Senhor, porque só o Senhor que pode quebrar esse pecado. O Senhor, ele já deixou, Jesus Cristo, ele já deixou aliança exatamente para quebrar esse pecado. Então a gente tem que lutar cada vez mais para tirar o pecado de nós, porque nós somos pecadores. Nós temos que lutar cada vez mais para buscar a purificação do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai estar se corrompendo cada vez mais. Cada vez mais a gente vai estar se distanciando do Espírito Santo, se distanciando de Jesus Cristo, se distanciando da obra de Deus. Por isso que nós temos que buscar cada vez mais, nós temos que olhar para nós. Nós somos um pecador, não olhar para o próximo, o próximo está errando. E você? Você está olhando para você? Tem muitos crentes que fazem isso. Aceita Jesus Cristo, aí em vez de olhar para si, começa a julgar aquele que está no mundão,
Ou então vai para a igreja só para ver os erros. Não, a gente não tem que ir para a igreja só para olhar os erros. Nós temos que ir para a igreja para olhar para nós mesmos. Quanto mais você chamar o Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai mostrar o seu pecado para você sair fora dela. Ele vai te dar uma oportunidade para você sair da corrupção. Assim foi comigo. Eu fui mostrando e eu fui, através da obediência, obedecendo o pastor, a pastora, obedecendo e saindo da corrupção. E fazendo a obra do Espírito Santo. Porque sem fazer a obra, não tem como a pessoa sair do pecado. Ela só ficar só na cadeira assistindo a pregação, ela vai conseguir se consertar? Não. Ela tem que obedecer o Espírito Santo. E cada um de nós tem a obra. A única maneira de você tirar a corrupção do pecado que está em nós é fazendo a obra. É você deixa de fazer o mal, que no mundão a gente fazia o mal. E aí quando a gente vem para Jesus, a gente tem que fazer o bem, fazendo a obra do Espírito Santo. Só que a obra do Espírito Santo não é de qualquer jeito. A obra do Espírito Santo é através da obediência e cada um tem um desígnio diferente. Ele só tem que obedecer. Não fazer da sua maneira. Não achar que você já tem Jesus e que você pode julgar o próximo. Não. Jesus, ele vai te preparar para você ajudar o próximo. O Espírito Santo, ele vai te ajudar para você ajudar o próximo. Não ficar julgando. Porque se você está julgando, é porque você ainda não saiu da corrupção. Quando Deus traz um para dentro da igreja, é para nós ajudar, não para julgar. E hoje, as igrejas estão assim, julgando uns os outros. A maioria estão na corrupção. São o quê? Insensatos. Se diz ter o Espírito Santo, só que o Espírito Santo, ele não julga ninguém. A redenção veio para todos. Não é, o Jesus não faz exceção de gente, não. E aquele que mais errou, aquele que Jesus quer. É que nem nós. Nós não foi o que mais sofreu no mundo? Então Jesus não escolheu nós? Assim é todos que estão lá fora. E vai se consertar assim da noite para o dia? Não. É um trabalho que é diariamente. Não é do dia para a noite. Leva tempo. Abraão, ele demorou mais de 10 anos para se consertar. Ele demorou, foi 40 anos para se restaurar. Foi 40 anos Abraão para ele andar correto na palavra do Senhor. Ele obedecia, mas ele, às vezes ele tropeçava, por quê? Por causa da mulher dele, porque a mulher dele era desobediente. A mulher dele demorou para entender a palavra do Senhor. Abraão entendeu, mas ele ficou pagando o preço. Ele não foi abençoado antes por causa da mulher, ficava dando ouvido para a mulher. Hoje, dificilmente, a pessoa vem para a igreja, ouve o Espírito Santo. Não, às vezes ouve o próximo, às vezes ouve o cônjuge, que está fora da palavra. Aí é isso que atrasa a pessoa de receber a bênção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer o quê? Primeiro, ele já mostrou o que o Espírito Santo ele quer. Primeiro, fortalecer espiritualmente, para que lá na frente você não erre, para que lá na frente você não caia, não entre na corrupção de novo. Porque muitos igrejas, foi o Espírito Santo que permitiu, foi Jesus Cristo que permitiu, foi Deus Todo-Poderoso que permitiu. Mas aí quando a igreja cresceu, o que fizeram? Se corromperam. É isso que o Espírito Santo quer? Não. Ele quer que permaneça na presença dele. Nada vai ser fácil, principalmente para sair da corrupção. Então, é isso que o Espírito Santo ele quer da gente. A nosso fortalecimento para que a gente não se corrompa de novo. Que a gente não saia da presença dele. A gente tem que vir para a igreja para buscar o Espírito Santo e para buscar cada vez mais se aproximar dele. Não que venha só para buscar os bens materiais, para buscar a prosperidade, não. A gente tem que buscar mais se aproximar dele. Que aí ele vai dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que a gente queremos. Amém? Aí aqui tem um prefácio. Vamos ler o prefácio em nome do Senhor Jesus. 14.1. O indivíduo insensato é desprovido de
discernimento espiritual e não de inteligência. Ele nega a existência de Deus e vive como se de fato Deus não existisse. No Antigo Testamento. O oposto da estultícia ou insensatez não é a inteligência, mas a dedicação fiel ao Senhor. Paulo usa o Salmo 14 para enfatizar a insensatez de todos aqueles que escolhem se separar da sabedoria de Deus, encontrada no Evangelho de Cristo. Quem é a sabedoria de Deus? É o Espírito Santo. E muitos estão na insensatez por causa disso. Porque chama por Deus, mas não está chamando o Espírito Santo, que é a sabedoria. É o Espírito Santo que dá sabedoria. Muitos estão fazendo a obra da maneira errada porque não está chamando o Espírito Santo. Tem a sabedoria da carne e tem a sabedoria divina, que é do Espírito Santo. Muitos estão na sabedoria da carne, que nem foi pregado na sexta-feira. A obra da carne e a obra do Espírito. Muitos estão fazendo a obra na carne. Não estão fazendo a obra no Espírito. Por quê? Não está chamando o Espírito Santo. Ah, Deus está me revelando. Que Deus é esse que está revelando? Que Deus é esse que vai te revelar bênção se você está precisando de cura ou de libertação? O Espírito Santo primeiro vai consertar a pessoa. Primeiro vai preparar a pessoa para receber a bênção. Aí hoje, a pessoa nem saiu do pecado, aí está profetizando bênção. Está assim. Os crentes, eles estão assim. A obra está sendo ensinada assim. Os pastores estão ensinando assim. Eles não estão preocupados em consertar, tirar o povo do pecado. Não está mais pregando a repreensão, não está pregando mais a libertação. Está pregando só prosperidade. É teologia da prosperidade com a pessoa no pecado? Está errado. Tudo isso está errado. Agora, se a pessoa chamar o Espírito Santo vai mostrar o pecado e vai primeiro, a pessoa só vai ser abençoada depois que sair do pecado. Ou então, o Espírito Santo, ele vê cada um. Se a pessoa estiver lutando para sair do pecado, se ele estiver na obediência, o Espírito Santo até abençoa. Que é para a pessoa continuar buscando por ele, pelo Espírito Santo. Agora você vê aí muitos só buscando, e o mais importante não busca, que é o que? A sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? E o indivíduo insensato é desprovido do discernimento espiritual. Aí, ó. A primeira coisa que nós temos que buscar somos o discernimento espiritual. E como é que você vai ter o discernimento espiritual? Chamando o Espírito Santo. Agora o insensato vai chamar o Espírito Santo? Não vai chamar. O insensato, ele não vai aceitar a palavra do Senhor. O sensato, ele não vai aceitar as palavras do Espírito Santo. O insensato não vai chamar pelo Espírito Santo. Ele só vai murmurar. O insensato, ele vai fazer o oposto da obra de Deus, do Espírito Santo. Se você veio para a igreja, o insensato vai lutar para você sair da igreja. Aí é onde nós temos que estar ligados. É onde que nós temos que chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar discernimento e vai mostrar quem realmente quer mudança e quem não quer. Aquele que quer mudança vai ficar na igreja e vai buscar cada vez mais o Espírito Santo. Agora o insensato, ele vem só para receber a bênção, aí ele sai ainda falando mal. Assim como teve muitos aqui na Igreja Internacional Terra Santa e assim como tem nas outras igrejas. Aí por isso que o Espírito Santo, ele corrige primeiro. O Espírito Santo, ele vai olhar, ele olha primeiro e ele vai querer curar. Hoje tem muitos crentes que estão dentro da igreja, estão doentes, precisando de cura, precisando de libertação, mas não está sendo ensinado que isso é de Deus e que a pessoa tem que passar por isso. Não, tem que ser ensinado da maneira correta. No mundão você fez errado, então você está pagando pelo que você fez, mas você tem a oportunidade de se consertar.
você pedindo perdão, buscando a redenção de Jesus Cristo, você sai do pecado, você é curado. Você confessando seus erros e suas falhas, você está se libertando. Mas não está sendo ensinado isso hoje. A pessoa a se libertar, a se arrepender e pedir perdão dos seus pecados. Hoje estão ensinando a pessoa a aceitar Jesus Cristo sem pedir perdão dos seus erros e das suas falhas. Eu mesmo já vi a pessoa, aquele que quer aceitar Jesus, levanta a mão. Nem fez a pessoa pedir perdão, nem nada. Está errado isso. Tem um procedimento. A pessoa tem que pedir perdão, tem que fazer aliança para quebrar a maldição de Adão e Eva, que aqui na Igreja Internacional nós fazemos aliança para quebrar essa maldição e as outras maldições hereditárias. Aí a gente prepara a pessoa, ensina a pessoa a ser dizimista. Aí quando a pessoa ela aprende essas 3 coisas, aí sim a gente faz a pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus como o único salvador da sua vida. E aí ele aceitando Jesus como o único salvador da sua vida, aí a pessoa é orientada a ser batizado no Espírito Santo. Não é somente você ter um estudo e já ser batizado no Espírito Santo, não. Aí é onde muitos estão pecando, muitos estão na insensatez, estão fazendo as coisas erradas. Não está tendo o discernimento espiritual. Não está tendo discernimento espiritual. Não está nem chamando o Espírito Santo. E não de inteligência. Busca a inteligência. Estuda, mas o principal que não faz, que é chamar o Espírito Santo. Uma pessoa que não chama o Espírito Santo, ele vai adquirir que inteligência? A inteligência do mundo. A inteligência da carne. E isso vai te livrar da corrupção? Não. O único que livra da corrupção é o Espírito Santo. E ele nega a existência de Deus e vive como se, de fato, Deus não existisse. Aí, por que existem muitos ateus? Os ateus, eles conhecem a palavra do Senhor? Conhecem. Mas eles não fizeram o mais importante, que é chamar o Espírito Santo e andar na obediência do Espírito Santo. Não quiseram ser corrigidos. Aí aonde eles escolhem. Eu sou ateu, porque ateu faz o que quer. Mas nós, se você faz o que quer, então vai carregar o pecado e a corrupção. E vai negar Deus. Aonde a pessoa já começa a se corromper negando a Deus. É um dos piores pecados quando a gente nega a Deus. Que é isso que o Satanás quer. Que nós negamos ele. E muitos estão deixando se levar por isso. Vão buscar estudo, busca trabalho e está esquecendo de se dedicar às obras de Deus. Deus, o oposto da estultice ou insensatez, não é a inteligência, mas a dedicação fiel no Senhor. Esse é o mais inteligente. É aquele que se dedica nas coisas do Senhor. Esse é o mais inteligente. É aquele que chama o Espírito Santo e que busca a direção do Espírito Santo. É o que busca a sabedoria do Espírito Santo. Esse é o mais inteligente. Tem muitos que têm estudo, têm teologia e não é tão inteligente como aquele que tem o Espírito Santo. Tem muitos que buscam vários tipos de estudo, falam em várias línguas, né? Mas não tem o Espírito Santo. Não tem a inteligência de Deus. Vai servir? Não serve. Para Deus não serve. Por isso que nós temos que buscar. Jesus, ele não tinha estudo, mas ele tinha o Espírito Santo. Por isso que ele fez grandes milagres, ele fez grande a obra dele. E nós temos que seguir o entendimento de Jesus. Por isso que nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo. Tem que se dedicar às coisas do Espírito Santo. Aí hoje a pessoa vem para a igreja, aí a gente fala, você tem uma obra para fazer. Aí a pessoa, não, eu não sirvo para fazer a obra de Deus, não. Está errado. É aí que a pessoa tem que se jogar.
e fazer a obra e ter obediência, que aí o Espírito Santo só vai fazer grandeza na vida da pessoa. Amém? E Paulo usa o Salmo 14 para enfatizar a insensatez de todos aqueles que escolhem se separar da sabedoria de Deus, encontrada no Evangelho de Cristo. Aí, ó, Paulo foi corrigir o povo de Israel. Ele foi corrigir como? Através do Salmo, mostrando, através da palavra. Através da palavra, Paulo a mostrou de que ele estava no erro. Tinha muitos judeus que buscavam só o estudo. Assim como os fariseus, eles não conheciam a palavra, mas estava faltando o quê? O Espírito Santo. Estava faltando a Trindade. Adão e Eva, eles pecaram. E o nosso único Redentor é Jesus. E Jesus já deixou o entendimento de que nós, através dele, né, aceitando Jesus Cristo, ele deixava o Espírito Santo para nos livrar do pecado. E é isso que eles não entenderam. Uma coisa simples, aonde eles buscavam estudo, teologia, achando que isso vai libertar. A teologia leva à morte. A teologia leva à morte. É que nem está aqui, a corrupção do pecador e a sua redenção. A corrupção do pecador, a redenção dele é a morte. É a morte. Agora, se você aceitar Jesus e andar na obediência do Espírito Santo, aí você vai ter vida e vida com abundância. Porque o Espírito Santo, ele vai te livrar das coisas mal, ele vai te livrar do pecado e vai fazer você crescer, sem você se contaminar. É isso que nós temos que fazer. Aí quanto mais você crescer, mais olha para o Espírito Santo. Porque quanto mais você conhecer a palavra do Senhor, e se você errar, não tem perdão não. Assim como tem muitas igrejas que começou certinha, mas aí se corromperam, vai vir um julgamento do Espírito Santo. Os líderes vão pagar um preço grande. Amém? Vamos entrar para a palavra em nome de Jesus. E diz o sensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Dos céus olha o Senhor para o Filho do Homem, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invoca o Senhor? Torna-se ão de grande povos, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomará de Sião, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaura a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aí, ó. Jacó, ele não lutou para receber a bênção dele, para ele se tornar Israel. Ele lutou. Ele buscou a mudança. Até então que Deus mudou o nome dele. Aquele que luta pela mudança, Deus muda o nome. Aí aquele que está na presença do Espírito Santo, não importa o que aconteça, essa pessoa, ela vive com alegria. Não importa a dificuldade, ele se alegrará em todas as coisas, porque Deus, ele vai estar sempre suprindo a necessidade. Assim como ele supriu de Jacó e tornou ele Israel, assim é conosco, se a gente estiver na obediência. Agora, quando vem a desobediência, aí é onde a pessoa faz besteira. Tem muitos
ricos que desprezam o conselho do Espírito Santo, que desprezam os humildes, mas Deus ele olha para os humildes, ele não olha para o soberbo, é os humildes. Não está escrito na palavra do Senhor: bem-aventurado aqueles que estão humildes de coração, que esse conhecerão o reino dos céus. Deus já mostrou que ele se agrada dos humildes, que nós temos que ser humilde e deixar ele nos conduzir o nosso coração. Não você achar que só porque tem uma riqueza material Deus está te abençoando. Não é isso não. O rico dificilmente vai entrar no reino dos céus, porque para ele conseguir essa riqueza, algo de errado ele fez, ele se corrompeu. Essas pessoas que são muito ricas, difícil, estão na corrupção. Até então, por isso que buscam cada vez mais o que? O dinheiro. Porque eles buscam o que? O Deus do dinheiro. O Edom. É esse Deus que eles acreditam. Por isso que eles só falam de Deus, mas é desse Deus que eles estão falando, que é o Deus do dinheiro. Aí busca cada vez mais o que? O dinheiro. Não está buscando o Espírito Santo. Está buscando Deus do dinheiro. Aí, onde muitos acabam vendendo a sua alma. E aí é onde vem a corrupção. Mas isso vai levar o que? Para a morte. Diz o insensato em seu coração: não a Deus. Aí, ó. O insensato, ele vai aceitar as coisas de Deus? Não aceita. Por isso que quando a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente tem que pedir a direção para o Espírito Santo. Quem a gente vai evangelizar? Não adianta você ficar evangelizando para o insensato. Ele já está na corrupção, ele já se vendeu. Se ele já aceitou a palavra do Senhor e já caiu, aceitou a palavra do Senhor e já caiu, esse dificilmente vai obedecer o Espírito Santo. Esse dificilmente vai seguir o caminho de Deus. Aí a pessoa vai ficar insistindo nessa pessoa? Não, tem que insistir naqueles que estão lá, que estão precisando de ajuda, que estão buscando uma direção, mas não acha. Os humildes. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem o faça o bem. Eles estão o quê? Na abominação. Tem gente que já se acostuma por fazer na abominação e não quer sair da abominação. Por isso que nós temos que o quê? Se nós estamos na igreja, nós temos que ajudar. Nós ajudar o próximo é ajudar aqueles que estão na igreja. Aqueles que estão lá fora, o Espírito Santo vai trazer para a igreja. Ou ele vai usar aqueles que estão fazendo a obra para trazer para a igreja. Agora, se a pessoa não quer vir para a igreja, não adianta você ficar insistindo. Se o Espírito Santo não trouxe, não é você que vai trazer. Porque se você ficar insistindo, é onde você vai se corromper, é onde você vai começar e vai praticar abominação. Você vai deixar de olhar para o Espírito Santo para ficar olhando. A gente não pode ficar insistindo numa coisa que o Espírito Santo não está orientando. O Espírito Santo dá direção. Por isso que eu só faço quando o Espírito Santo ele orienta. Eu oro pela pessoa quando o Espírito Santo orienta. Ora para aquela pessoa porque ela está precisando. Aí sim. Agora eu vou orientar por uma pessoa que eu nem conheço e eu vou saber qual é o pecado dela e se ela quer se libertar do pecado. Aí eu vou pegar o B.O. dela para mim. Se o Espírito Santo mandar, aí sim, porque é escolhido do Espírito Santo, então eu tenho que lutar para vir para a casa do Senhor. Agora, se não é, se o Espírito Santo está falando não, foi que nem eu fiz. Eu orei, aí o Espírito Santo falou, o conhecimento que ela tem não é o conhecimento que você tem. Para você orar por ela, ela tem que entender, tem que seguir o seu ensinamento. Acabou. Então, se ela seguir o meu ensinamento, aí sim eu vou orar por ela. Agora, se ela não seguir, ela vai seguir. Aí eu vou ficar insistindo, para quê? Para eu ficar apanhando? Não é assim que funciona. Por isso que a gente tem que buscar a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai dar a direção. Aonde você pode entrar e aonde você não pode entrar. Ele vai te mostrar quem é seu verdadeiro amigo e quem não é seu verdadeiro amigo. Um espírita é seu amigo?
Claro que ele vai dizer que é amigo, está lá do seu lado, mas espiritualmente é o seu pior inimigo. Espiritualmente ele está desejando que você caia, saia da presença de Jesus, mas carnalmente está ali, passando a mão na sua cabeça, te orientando. Aí aonde a pessoa cai, vai para corrupção. O espírita, o ensinamento espírita não serve para o ensinamento do evangélico. Agora do evangélico serve o ensinamento do evangélico, o ensinamento da palavra do Senhor serve para o espírita. É o contrário, mas hoje estão invertendo. Até então tem muitas igrejas que buscam orientação espiritual dos espíritas. Está errado, tem que buscar a orientação do Espírito Santo. Por isso que não querem chamar pelo Espírito Santo, fica só chamando Deus, Deus e Deus. Está na abominação. Amém? 2. Do céu olha o Senhor para o Filho do Homem, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Filho do Homem é Jesus. Ele veio e deixou entendimento para cada um de nós. Aí, nós, aceitando Jesus Cristo e estando na obediência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai transformar nós no Filho do Homem também, que aí é onde a gente vai fazer a obra do bem. Só que o Espírito Santo vai mostrar. É o Espírito Santo que vai dar direção. Fora isso, você fazer a obra, você não está fazendo a obra do bem. Não está fazendo a obra de Deus. E muitos estão achando isso. Que só porque aceitou Jesus Cristo, está fazendo a obra correta. Só porque chama por Deus, está fazendo a obra correta. Não está. Ué, não tinha vários profetas? Antes de Jesus vir, não tinha vários profetas? E por que Deus teve que mandar o seu filho? Porque até os profetas também estavam errando. Nenhum profeta conseguiu cumprir a sua missão. Eles andaram na obediência, os profetas, eles fizeram a história deles, mas eles não cumpriram a missão. O único que cumpriu a missão foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, ele teve que vir e cumprir a missão dele, e através dele, nós temos a redenção, que é o Espírito Santo. É só através dele, porque Deus, ele olhou e viu que nenhum de nós, todos nós somos pecadores. Para Deus Todo-Poderoso, todos nós somos pecadores. O único que pode nos transformar é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então aquele que já rejeita esse ensinamento, vai continuar no pecado e vai continuar na corrupção. E vai sofrer por isso, porque vai vir a justiça. Então nós temos que buscar, por isso que nós temos que buscar Jesus Cristo, nós temos que estar na obediência do Espírito Santo. Amém? E todos se extraviaram, e juntamente se corromperam. Não há sequer que faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há. Aqueles que não tiver na obediência, a única obra que é válida para Deus é a obra do Espírito Santo. A sua própria obra não vale para Deus, porque você é um pecador. Nós somos pecadores. Se você não estiver na obediência do Espírito Santo, não fizer a obra do Espírito Santo, você não está fazendo o bem. Por mais que você esteja profetizando, por mais que você esteja fazendo o bem da sua maneira, não é isso que Deus quer. Por que ele deixou o Espírito Santo? Então, não é para a gente andar na obediência do Espírito Santo? Então, no momento que você já nega o Espírito Santo, você está se corrompendo aí, porque Deus já deixou o Espírito Santo. Porque se nós fôssemos capazes de fazer a obra do Senhor, Deus não teria deixado o Espírito Santo aqui na terra para nós. Ele teria deixado para nós mesmos. Só que, assim como Adão, Deus deu um desígnio para Adão, aí Adão foi buscar o pecado, assim somos nós. Sem o Espírito Santo, você só vai buscar cada vez mais o pecado. Só vai buscar cada vez mais o erro, só vai se afundar cada vez mais. Por isso que temos que estar na obediência do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a lei na era de hoje,
é chamar pelo Espírito Santo. Não adianta querer mudar, chamar outros nomes, chamar só Deus, 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 não adianta. Deus quer que chame pelo Espírito Santo. Não adianta querer mudar isso. Aqueles que chamar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai ajudar. Aqueles que não chamar, o Espírito Santo não pode fazer nada. A pessoa vai sofrer a consequência até chamar pelo nome dele. As coisas não já estão apertando? Cada vez está apertando. Aqueles que estavam lá em cima estão caindo. Muitos já caíram e ainda continua. Se não chamar o Espírito Santo, não vai prevalecer. Porque quem prevalece é somente a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Amém? 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão que não invoca o Senhor? Aí, ó. Aqui está falando. Aqui não está falando com os mundanos. Aqui está falando com aqueles que fazem a obra do Senhor. Tem muitos obreiros que estão o quê? Fazendo a obra da maneira errada. Muitos obreiros, em vez de ensinar a chamar o Espírito Santo, não. Além de estar na iniquidade, aí pega a sujeira e dá para o povo. Está distribuindo a sujeira. Tem muitos obreiros aí que estão no pecado. E o pastor manda o obreiro orar. Já está errado, o pastor já está na corrupção. Porque se o pastor mesmo que tem o Espírito Santo, ele mesmo vai orar. Ele mesmo vai pegar a pessoa que está suja e vai a limpar. Não vai mandar obreiro. E hoje está assim. O pastor, ele faz o que ele quer e tudo joga para o obreiro. O obreiro está na iniquidade mesmo. É onde o povo não muda. Está tudo doente, tudo cego. E não se liberta. Não conhece, não estão conhecendo a presença do Espírito Santo. Porque quando a pessoa sente a presença do Espírito Santo, a pessoa já sente logo o seu pecado para sair do pecado. Não. Ah, Deus falou comigo, eu senti a presença de Deus. Que Deus é esse? E a pessoa nem saiu do pecado ainda. Tá tudo errado. E os obreiros fazendo tudo errado, tudo na iniquidade. Se tem um processo de purificação, de libertação. O Espírito Santo, ele unge a pessoa de obreiro exatamente para ela sair do pecado, para tirar força, para ela ter força para sair do pecado. Não porque a pessoa foi ungida a obreiro, porque já está curado, já está libertado. Não, ainda está passando pelo processo. Foi dado a unção, que é para quê? Para a pessoa sair. Aí o obreiro tem que se decidir se vai continuar na iniquidade ou se vai continuar fazendo as coisas erradas. Ou se vai buscar fazer as coisas certas. Aí você buscando fazer as coisas certas, aí é onde o Espírito Santo vai engrandecendo. Mas aí a pessoa ela tem que querer sair da iniquidade. Se no mundão não tinha força, aí o Espírito Santo dá oportunidade, aí a pessoa continua fazendo as coisas erradas ainda. Continua julgando, continua querendo consertar a pessoa, mas não conserta a si mesmo. Hoje o que tá assim. Eu mesmo já debati com muitos obreiros, aqueles que fazem a obra, que é assim. Acha que conhece a palavra, aí julga, esse ensinamento seu não está certo, não precisa chamar o Espírito Santo, que a minha oração já é direta a Deus. Tá assim, tá tudo errado. Aqui a gente anda na obediência e faz o que o Espírito Santo manda. Se o Espírito Santo está mandando chamar pelo nome dele, então a gente tem que chamar pelo nome dele. Que Espírito Santo é o seu então? Você não é batizado no Espírito Santo? Se você é batizado no Espírito Santo, é só você se ajoelhar e orar, que ele vai mostrar. Ele vai mostrar se esse conhecimento que você tem
é o conhecimento correto ou não. É simples, mas muitos não querem chamar porque está na abominação, está na iniquidade e não querem sair. Então não vai chamar pelo Espírito Santo. 5. Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Aí, ó, a linhagem do justo é aquele que anda na obediência do Espírito Santo. O Espírito Santo é a justiça. É ele que faz justiça. Aquele que está na obediência, não está ensinando a chamar pelo Espírito Santo. A pessoa não aceita, o Espírito Santo próprio vai fazer justiça. Se é a obra que ele colocou para fazer, se ele está pedindo, se é a lei, é chamar pelo nome dele, aí é onde vai vir a justiça. Aí não importa se as igrejas elas não estão aceitando. Aí vai ter que prestar conta para o Espírito Santo. Aí pode fazer o que for. Pode pedir orientação aos espíritas, pode pedir orientação aonde for. Não vai resolver. Pode fazer trabalho que for. Não vai destruir a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é o que prevalece até hoje e sempre vai prevalecer. E a obra do Espírito Santo, ela é a mesma. Ela não vai mudar. Onde o homem corrupto está querendo mudar. Mudou muitas coisas aí e está achando que o Espírito Santo vai aceitar. Não vai aceitar, não. O Espírito Santo quer o princípio, o que ele designou. E vai ser aquilo e isso que vai ter que voltar. Se os profetas, eles chamavam pelo Espírito Santo, se Jesus Cristo chamava pelo Espírito Santo, agora o povo não quer chamar, os pastores não querem chamar pelo Espírito Santo, vai ter que chamar o Espírito Santo. Se querem fazer uma obra da maneira correta. 6. Meteis o ridículo, o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. É isso que os corruptos, eles acham, né? Ridículo as coisas dos humildes. Ridículo chamar o Espírito Santo. Eles acham isso. Mas os humildes, já está aqui na palavra do Senhor. O Senhor é o seu refúgio. Aquele que clama pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dá o refúgio. O Espírito Santo dá direção. O Espírito Santo não deixa faltar nada. O Espírito Santo vai ensinar a pessoa a cada vez mais fazer o bem, que nem Jesus, o engrandece, fazer a obra da maneira correta. O Espírito Santo vai livrar do mal, da corrupção. Porque hoje o problema da terra é a corrupção, é se livrar da corrupção. A gente tem que lutar para sair da corrupção. E o único que pode nos livrar da corrupção é o Espírito Santo. Não tem outro ensinamento. Pode buscar subconsciente, todos os outros ensinamentos. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta. Você entra na corrupção. Se não for na palavra do Senhor, se não tiver o nome de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo, que é a Trindade, a pessoa entra na corrupção. Não adianta. A única maneira é chamando o Espírito Santo. Amém? Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurará a sorte do seu povo, então exultará a Jacó e a Israel, e se alegrará. Aí, ó, o Senhor que vai nos restaurar. É o Espírito Santo que nos restaura. É o Espírito Santo que nos purifica. É o Espírito Santo que nos liberta. Foi o Espírito Santo que transformou, que exaltou Jacó. O anjo do Senhor, da qual Jacó teve que lutar para receber a bênção dele, foi o Espírito Santo. O anjo do Senhor é o Espírito Santo.
é a luz do mundo. Ele lutou. Nós também temos que lutar também. Lutar como? Vim buscar mais a palavra do Senhor, ir mais para a igreja, buscar mais o ensinamento do Senhor, do Espírito Santo, chamar mais pelo Espírito Santo. Essa é a maneira de você se aproximar, para você ser exaltado. Agora, sem o Espírito Santo, não tem como você ser exaltado. Como é que você vai ser exaltado se você só está olhando para o passado? Só está olhando para os erros. O Espírito Santo, ele não olha para o erro. O Espírito Santo, ele olha para as bênçãos. Ele te prepara para você ser abençoado. O Espírito Santo, ele te dá a oportunidade para você ajudar o próximo. Então, se o próximo veio até ti, é para você ajudar, não para você julgar. Jacó, ele não prestava, mas para ele entendeu a palavra. Nós também. Você aceitando a palavra do Senhor, você chamando o Espírito Santo, aos poucos você vai entendendo. Aos poucos você vai saindo da corrupção. Ao pouco você muda o pensamento negativo e começa a ter o pensamento positivo. E começa a crescer. Amém? Então não podemos. A única maneira de a gente sair da corrupção é o quê? Chamando o Espírito Santo. É a maneira de você crescer na presença de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, é chamando por Ele, pelo Espírito Santo. Porque ainda mais hoje, né, trazendo para o dia de hoje, a corrupção, ela cada vez mais está aumentando. O único que pode nos livrar é o Espírito Santo. E não adianta nós querer mudar isso. O único que pode mudar isso é o Espírito Santo. É que nem uma advogada falou para mim. Ah, se fosse só os políticos que fossem corruptos, a gente mudava o Brasil. Mas infelizmente a corrupção está em todas as partes. E o único que pode nos livrar da corrupção é você chamando o Espírito Santo. O Espírito Santo vai a mostrar. Amém? Amém. Vocês entenderam a palavra? Em nome de Jesus. Então vamos fazer a oração em nome de Jesus. Fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, eu entendi, Pai, a sua palavra. Eis-me aqui, Pai. Pai, grava, Senhor, a sua palavra no meu coração. Porque eu, Pai, não quero me corromper mais na tua presença. Eis-me aqui, Pai. Eu vou chamar pelo Senhor, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, me liberta, me livra, Pai, da corrupção. Me purifica, Pai. Me restaura na tua presença. Para que eu, Pai, me torne o Filho do Homem. Assim como Jesus, Pai, Ele cumpriu e fez a obra. Eu também, Pai, quero fazer a minha obra e quero cumprir a minha missão, andando na obediência do Senhor, fazendo, Pai, a obra do Senhor. Senhor, me prepara, me restaura, através, Pai, da palavra, através, Pai, dos salmos, que é a restauração que precisamos, Pai, na nossa vida, assim como o Senhor, Pai, restaurou Paulo, assim como o Senhor restaurou Davi, me restaura, Pai, livra eu, Pai, de toda a corrupção. Mostra para mim, Pai, coloca, Pai, a visão da águia, para que eu veja o oculto e o escondido. Aonde eu ver, Pai, a corrupção, aonde eu ver algo de errado, eu vou sair fora, porque isso não pertence ao Senhor, não pertence a Deus, não pertence a Jesus, não pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é justo. O Espírito Santo, Ele é reto. E eu vou buscar a justiça. Eu vou me dedicar cada vez mais à obra do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é o que prevalece sobre todas as coisas. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, aonde estiver, Pai, precisando de uma libertação, me liberta, Pai, na vida sentimental, na vida amorosa, me liberta, Pai, na vida profissional, me liberta, Pai, na vida sentimental, Pai. Livra eu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca, Pai, o amor do Senhor, Pai. O amor do Espírito Santo sobre mim, Pai. Porque eu, Pai, com o amor da carne, eu não vou conseguir fazer a obra do Senhor. Porque a sua obra é espiritual. A sua obra é na obediência do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, muito obrigado pela tua unção, pelo teu poder, pela tua glória, pela libertação. Muito obrigado, Pai, pela palavra. Muito obrigado, Pai. O Senhor está me livrando de todo o mal. Eu vou continuar clamando o Senhor. Eu vou chamar o Espírito Santo todo momento, toda hora, em nome de Senhor Jesus, para que eu não me corrompa, em nome de Senhor Jesus. Espírito Santo, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E os meus irmãos que estão acompanhando na internet, vou pedir para que continue, né, dando R$7 uma vez por mês, que é o desígnio do Espírito Santo, né? Se você quer sair das coisas erradas, dá os R$7 e peça para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te tirar, ele vai te mostrar o erro para você sair do erro. Apenas obedeça. Amém? Que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nosso culto está encerrado em nome de Jesus.